Fala galera do YouTube, tudo bem com você? Professor Tiago aqui na área. Guerreiros e guerreiras, caveira, tamo junto, hein? Bom pessoal, vocês vão agora assistir uma aula que é da nossa plataforma, a plataforma do Google Class e também do Hotmart. Se você quiser adquirir, vou deixar aqui o número aqui embaixo na descrição do vídeo e o número para entrar em contato comigo. Essa é a nossa aula promocional, uma aula inteiramente gratuita que eu fiz para que você venha estar estudando e sabendo cada vez mais sobre as características gerais do território de Alagoas, onde é conteúdo que com certeza estará na tua prova no nosso próximo certame. Então, fica à vontade para estudar, vamos juntos, pega o teu caderno e vem comigo. Bons estudos e tamo junto. Até a próxima. Fala, meu querido aluno, tudo bem com você? Professor Tiago na área. Vamos estudar a parte vegetacional do território alagoano. Cadê minha caneta? Tá aqui. Gente, é o seguinte. Ó aqui, ó. Deixa eu sair da frente para você bater um print. Bem massa, bem legal. 3, 2, 1. Alagoas. É isso aí. Gente, o que é que eu trouxe aqui? Eu procurei fazer uma aula em que nós venhamos observar os principais pontos da vegetação, sem estar passando aqui ou ali, ou fazendo... Não, eu trouxe logo o resumão, massa, para você estudar, para você ver os pontos gerais da vegetação alagoana e acabou a conversa. Deixa eu tirar logo isso daqui. Pronto, tá aí. Fica aí, danado. Porque tá aqui na minha frente, vai estar derrubando tudo. Gente, vamos lá. Vegetação alagoana. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a vegetação é um aglomerado de biodiversidades. E o estado de Alagoas é um dos estados do Brasil que apresenta uma das biodiversidades mais complexas do nosso território. E quando nós falamos de biodiversidade complexa, estamos falando de um aglomerado ecossistêmico. Vamos lá. O território de Alagoas ele é formado predominantemente por duas bases vegetacionais. Nós vamos ter a vegetação de caatinga e nós vamos ter a vegetação de Mata Atlântica. Isso daí é fora de questão. Se a tua prova perguntar para você quais são os biotipos vegetacionais de Alagoas, você coloca caatinga e Mata Atlântica. É a primeira base de informação que você tem que ter em mente. Caatinga e Mata Atlântica. Só que aí nós temos algumas particularidades no estado. Que particularidades são essas, professor? São as características gerais que cada uma dessas bases aqui apresentam. Não é simplesmente você saber que a vegetação de Alagoas ela é formada no litoral ou ao oeste pela Mata Atlântica, e ao leste predominantemente pela caatinga e ao oeste também. Não, ao leste pela Mata Atlântica e ao oeste pela caatinga. Não é assim, até porque nós temos essa base aqui, ó, que é a chamada base leste do território alagoano, e essa base aqui que é a chamada base oeste, ou a composição oeste do território. Se você observar bem, nós podemos colocar aqui, é porque o meu mapa ele não é tão preciso, tá? Mas existem dados estatísticos que mostram que a vegetação de caatinga apresenta 48% da formação total do território alagoano. E aí nós vamos ter toda essa área aqui, ó, tipicamente de litoral, que vai apresentar 240 quilômetros de extensão, tanto de norte quanto a sul, de formação de faixa litorânea. Aí nós vamos ter algumas composições vegetacionais, típicas da formação. Aqui em cima, em Mata Branca, nós vamos ter uma composição, uma particularidade, que vai ser exatamente da base árida ou árido. Certo? Árido. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. No caso da vegetação de caatinga, essa caatinga ela vai recobrir uma constituição da base da região intermediária geográfica de Arapiraca, em sua grande composição. Nessas áreas aqui, ó, tipo regiões centrais ou centro-oeste do território,
estarão exatamente áreas de elevação ou de formação de rios que nós vamos ver na próxima aula. No caso das composições geográficas ou de ambientalização de características, nós vamos ter como principal característica da vegetação de Caatinga a formação xerófila. Quando se trata de composição seca, nós vamos ter quente e seco. Ou seja, a formação de Caatinga ela vai ser desenvolvida a partir de uma temperatura elevada e de baixos índices pluviométricos. Existem dados que mostram que esses índices pluviométricos eles chegam a 400 milímetros anuais. É a falta de chuva. Ou seja, nós vamos ter uma composição de quê? De seca. E isso faz com que nós venhamos ter a presença de um dos principais fatores no território nacional, que nós vamos chamar de estiagem. A estiagem que é uma das características do território alagoano na base de Caatinga, e não apenas de Alagoas, mas também de todo o território nordestino, tirando, claro, o território do Maranhão, que não apresenta tanta formação assim. E aí nós vamos ter as características expressivas. Ou seja, quando se falar de Caatinga, eu sei que eu não estou no enquadramento aqui, eu saí para você ver. Então nós temos aqui, ó, Caatinga quente e seco. A sua base vegetacional ela é composta por formação xerófita. Professor, o que é uma xerófita? Xerófitas são formações vegetacionais de clima, de temperatura quente e de base pluviométrica seca, que sofre com a adaptação das temperaturas e que formam vegetações, podemos dizer assim, não perennifólias, mas deciduais. São formações que se desenvolvem em época. Por quê? Porque em determinada época do ano, quando as formações xerófitas elas sofrem com o processo de estiagem, elas terminam desprendendo, ou seja, soltando as folhas e os frutos para sobreviver ao processo de estiagem. Isso daí vai acontecer em todo o território da Caatinga nordestina por causa da adaptação da biovegetação às condições de temperatura. Então nós vamos ter aqui a vegetação xerófila formadas pelas chamadas cactáceas, como exemplo dos mandacarus e dos xique-xiques. Professor, me diga uma coisa, isso daí é conteúdo de prova? Com certeza, sem dúvida alguma. Se a banca CESP ou a Sebrasp, como queira chamar, for aí cobrar de você esse conteúdo e for colocar algo relacionado à vegetação, ela pode estar tratando tanto de Caatinga quanto também de formação xerófila ou de suas características. A vegetação xerófila ou a vegetação de Caatinga, ela é formada tipicamente por pequeno e médio porte, onde nós vamos ter como exemplo os cajueiros, juazeiros e umbuzeiros. Toda questão que pede que o aluno venha trazer formações vegetacionais, a banca sempre coloca exemplos. Se for uma questão errada, a banca vai colocar exemplo errado daquele biotipo vegetacional e por aí você vai desenrolando. Então é muito interessante. É interessantíssimo que você saiba as características ou pelo menos as principais características biovegetacionais da Caatinga alagoana, tá bom? Da vegetação de Caatinga. Logo depois, nós vamos ter o que nós chamamos de agreste ou faixa de transição. Galera, isso é muito fácil, sabe por quê? Porque o agreste vai ser a união da Mata Atlântica mais a vegetação de Caatinga. Nós vamos ter aqui a região do agreste, onde nós teremos o que nós conhecemos como faixa de transição. Aqui você vai ter a presença tanto da Caatinga, quanto também você vai ter a presença da Mata Atlântica. E aqui nós vamos ter a vegetação litorânea, que nós vamos falar já já. Então você tem aqui, ó, Caatinga, agreste, faixa de transição, que é mais conhecido também como o Cerrado Nordestino, e a Mata Atlântica, ok? A Mata Atlântica que vai ser caracterizada exatamente pela floresta ombrófila, estamos aqui, ó,
floresta ombrófila. O que é floresta ombrófila, professor? É aquele tipo de floresta que se desenvolve em altas configurações de árvores de grande porte. Ou seja, áreas em que nós temos a presença de altas temperaturas e altos índices pluviométricos. No caso aqui, a vegetação ela é seca, por quê? Porque você tem baixo índice de chuva e alta temperatura. Qual é a diferença da Caatinga com a Mata Atlântica, galera? É que a Caatinga você tem baixo teor hídrico. Na Mata Atlântica você tem alto teor hídrico. Isso faz com que as árvores elas venham ser arbóreas ou de grande porte. Tá aqui, ó, árvores de grande porte. Ok? Árvore de grande porte. E isso faz com que as áreas elas venham ser tipicamente, podemos colocar aqui ombrófila densa e ombrófila aberta, porque está ligada diretamente ao mar. Ok? Beleza? E aí nós temos as plantas epífitas, que são plantas tipicamente litorâneas, ou plantas que se desenvolvem às margens de rios, como bromélias e orquídeas, que são plantas que se desenvolvem nas bases biovegetacionais hídricas do litoral. E aí nós temos as de maior porte, como as sapucaias e as visgueiras, ou os visgueiros, né? Tudo isso daí está relacionado à Mata Atlântica. A Mata Atlântica que vem sofrendo com alto percentual de retirada de madeira, com desmatamento e principalmente com o cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que desde o período colonial vem sendo cada vez mais processada nessas áreas. Quando eu digo processada, eu digo que ela vem cada vez mais sendo desenvolvida. E aí as lavouras de cana-de-açúcar, elas terminam aí tomando, né, terminam tomando lugar aí das áreas estacionais, das áreas biovegetacionais, gerando o que nós chamamos de processo de degradatório, degradativo, degradante ou insustentável, como vocês queiram chamar. Tudo isso está relacionado ao processo de degradação. Toda essa área aqui, ó, nós vamos ter principalmente a ombrófila densa, nesse território aqui, na base do extremo nordeste do território alagoano, e a ombrófila aberta, que vai estar ligada diretamente ao litoral, tá bom? Beleza? E aí nós temos a vegetação de Mata Atlântica. Professor, o que é Mata Atlântica? Vegetação litorânea, ela faz parte da Mata Atlântica? Faz, só que ela é um bioma relacionado ao ecossistema do Atlântico, da Mata Atlântica. Então ela vai ser dividida no território alagoano, eu estou falando, tá? Ela vai ser dividida em manguezais e restingas. O que são manguezais, professor? Manguezais são formações lodosas, formadas aí por terrenos salobres, escuros, com aquela pigmentação, aquele cheiro de enxofre, por causa do alto teor hídrico e do território lamacento, é onde você tem o caranguejo, coisa boa. E aí você tem aqui, ó, as restingas, que são ilhotas, áreas próximas às grandes constituições de bases de rios, são faixas arenosas formadas por vegetação rasteira e arbustos. Arbustos como os cajueiros e os coqueiros. Os arbustos eles podem ter até 7 metros, 8, 10 metros de altura, né? Ah, professor, isso já é árvore. Bom, vai depender do tipo de árvore que você esteja falando, né? No caso das florestas ombrófilas, nós podemos encontrar árvores de até 40 metros de altura. No caso das formações, até 7 metros, de 7 a 10 metros de altura, tá? Então é fácil. Tá aí a biovegetação e a base vegetacional do território alagoano. Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula. Valeu, galera!